Saudações calorosas a você que está aí em casa. Eu sou a Alda Manuel, a host para o teu programa Tecnológica. Nós trazemos as telecomunicações à sua casa. Para hoje nós vamos trazer o CEO da WeConnect, Paulo Araújo. Eu vou pedir já que é para ele se apresentar, mas vamos falar o que todo mundo quer saber. Internet para todos. Como isso pode chegar na sua casa, na minha casa e também nas comunidades menos favorecidas. Paulo, por favor. Viva, bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez. Então, eu sou o CEO da WeConnect, é uma startup ou uma empresa, uma PME que existe no mercado angolano há 9 anos, vamos fazer 10 anos o próximo mês. Somos conhecidos sim como uma empresa que dá internet grátis, mas no fundo somos uma empresa de dados analíticos, não é? E recolhemos partes desses dados com pontos de internet grátis. Então, trabalhamos com a banca, empresas de oil and gas, as seguradoras, governo, e o nosso objetivo qual é? Damos internet grátis, então montamos esses pontos, e as pessoas, antes de entrarem para esses pontos e usufruírem de 30 minutos, 1 hora de internet, têm que deixar informação nos questionários antes de entrarem, né, nos passos. Conforme fazem com uma aplicação, ao mesmo conceito, ou YouTube, vá. Então, as pessoas antes de ter acesso têm que ver uma publicidade, responder um inquérito e essa informação depois vai para os nossos clientes, os nossos parceiros, para melhor tomar decisões. Então, imagina, se a Alda tiver um banco, como o Banco BAE, tem agências espalhadas pelo país todo e precisa de saber como é que as pessoas estão a ser atendidas nos seus pontos. Fazer isso de forma tradicional seria muito complexo, então tinha que disponibilizar equipas, imprimir formulários, ter pessoas ali à espera dos clientes, chatear os clientes, que algo não é muito logisticamente viável, não é? Mas com pontos de internet, então, as pessoas já têm os seus próprios telemóveis. Toda a gente gosta de ter internet grátis, não gasta saldo, né? Principalmente agora que o saldo ficou ainda mais caro. Então, antes de entrar, respondem já, olha, gosto de Dubai, não gosto, estou à procura de fazer depósitos a prazo, preciso de cartões, as transferências para o exterior estão a demorar muito e a partir daí a gestão do banco consegue ter de forma global, em tempo real, o que é que os seus clientes estão a dizer. Mas, Paulo, eu vou já chegar ali porque a WeConnect agora me deixou um bocadinho confusa, porque a minha visão era que vocês cresceram, não é? Eram uma startup. Mas como é que vocês começaram e o porquê que vocês decidiram, vamos olhar para a banca? E principalmente se a banca, quando nós chegamos no banco, vem lá proibido mexer no telefone. Ok, boa. Então eu senti ali 3 perguntas, vamos ver se eu lembro das 3, né? Então, a forma, a definição clássica de uma startup normalmente é empresas baseadas em tecnologia, então seu core business é tecnologia, faturam menos de 25 a 50 milhões de dólares e têm menos de 10 anos de existência. Então, somos por aí, a WeConnect ainda é uma startup até o próximo mês, não é? Ok. Então, somos uma startup que crescemos, nós estamos em 2015 e o nosso objetivo era dar acesso à internet de forma mais barata ou grátis para a população. Ok, muito bem. Então, nós montamos os pontos de internet, nós WeConnect em universidades públicas, parques, clínicas, etc. e restaurantes. Mas depois vimos que tínhamos um problema. Força, Alda. Já tem. Mas para vocês terem essa ideia, toda a startup ou todo o projeto nasce de uma dor. Sim. Qual foi a vossa dor? Então, podemos dizer que a dor é uma dor social porque nós vimos que apenas 27 a 33% da população em Angola tem acesso à internet. Então, tendo uma das populações mais jovens do mundo, isto é um problema e é um handicap muito grande para o progresso económico, digital, tudo da população. Então queríamos ver esse problema resolvido porque vemos que é um problema enorme, né? Mas a Google está a tentar fazer isto, teve vários projetos de dar internet grátis em África, o Facebook está a tentar fazer isso, fez em África e na Índia, a One World Web também estava a tentar fazer, mas infelizmente ou felizmente estes projetos todos falharam. A Google abandonou, o Facebook abandonou,
Manuel também, porque não é fácil fazer dinheiro com algo grátis. Correto. Não é? Mas aqui como é que vocês se tornaram sustentáveis para próximo mês fazerem uma década? Sim. Sendo que, Sim. apesar de nós sermos uma das Sim. populações mais jovens, Sim. mas além disso, Sim. o nosso poder de compra, ainda o ratio também é tão Certo. baixo quanto o acesso à internet. Certo. Então, quando nós estamos a analisar o nosso business model, e foi muito tentativa e erro, é uma coisa muito clara que eu gosto de dizer quando participo em podcasts ou em eventos, nós não tínhamos as respostas no princípio e não foi um grande plano que somos os gênios e tudo. Foi mesmo muita tentativa, perceber o que é que o mercado cria, como é que funciona e então criar um modelo sustentável. E chegamos aí. O que é que nós vimos? Cobrar o utilizador final, a Alda, o Pedro, o Firmino, não era viável, porque a maior parte da população não tem acesso à conta bancária em Angola até hoje. Depois, não temos cultura de pagamentos online para aqueles que têm acesso à banca. Fazer isso e ter pessoas em todos os locais e todos os hotspots seria logisticamente muito complicado e com custos fixos muito altos. Então decidimos, olha... e depois tinha um grande fator, é que o rendimento médio de um angolano, isso classificado pelo Banco Mundial, são de $27 por mês. E nós temos... A internet em Angola já ficou muito mais barata, mas ainda está muito cara quando comparamos com alguns sítios do continente angolano. Então vimos rapidamente que cobrar o utilizador final não é um modelo viável. E depois íamos estar a competir diretamente com a Unitel, que já é um gigante, está espalhado por toda a parte. Se eu compro saldo na Unitel, consigo andar por quase todo o país e usar a minha internet, versus se comprar com a WeConnect e tenho que estar fixo no local. Então vimos que não é muito viável. Mas descobrimos que temos outro gap muito grande em Angola, que é acesso à informação por parte das empresas e do próprio governo, que é a Alda, o banco da Alda, desculpa, está sempre a referenciar de bancos Não que eu podes venha... falar, por favor, nunca se sabe, amanhã também eu tenho o meu banco aí, mas profetiza. Exatamente, então... O banco da Alda precisa de saber o que é que os clientes estão a dizer do banco, o que é que eles efetivamente querem, quando é que visitam as agências, o que é que mais procuram. Tudo isso são gaps muito grandes de informação que a gestão do banco, a dona do banco como a Alda precisa para tomar melhores decisões. Então, hoje estamos no novo ano, a Alda precisa saber o que é que os meus clientes não encontraram o ano passado, e que esse ano eu preciso desenvolver novos produtos para entregar. Para isso precisa-se de informação diretamente. Forma tradicional, ok, vamos contratar empresas e fazer questionários, fazer levantamentos, mas esse processo de tu fazeres uma triagem ao país todo, processares a informação toda, criares um relatório, são 6 meses a 1 ano. Então, tu estás a trabalhar com informação que já tem mais de 12 meses e o mercado já mudou, o mercado é dinâmico. É dinâmico. Exatamente. Mas, Paulo, eu também não percebo muito bem. Eu estou aqui como consumidor. Eu, como consumidor, por acaso, eu não vou tantas vezes ao banco, porque graças a Deus e a vocês que estão aqui a inovar, já é possível ter o banco a partir do telefone ou no computador, mas eu não me lembro de ter dado algum feedback. Então, acho que a Alda tem que mudar de banco e ir para o Banco Buy. Então, não, eu sou cliente. A minha conta salário no Banco Buy. Ok, boa. Eu sou cliente do Banco Buy, sou cliente... Prontos, mas não vamos estar aqui a fazer a publicidade, mas sou sim cliente do Banco Buy, conta salário no Banco Buy, mas eu não me lembro de alguma vez ter dado feedback. Está bem, então isso vamos ter que trabalhar mais, porque o que é que existe dentro do Buy neste momento a funcionar? Há 2 projetos, para nas agências do banco, então tens pontos de internet nas agências quando esperas e depois tens pontos de internet fora do banco, então em praças públicas, a mais famosa é no Quinaxis, no Largo do Quinaxis, que abriram agora. Tu tens internet no largo todo, patrocinado pelo BAE. E qual é o objetivo desses 2 pontos? Recolher feedback da própria Alda. Então antes de entrar e ter acesso, a Alda vai ver publicidade do BAE, depois também vai ter questionários, então lanço esse desafio agora. Não sei se a Alda tem sempre dados, então nunca liga o Wi-Fi, não? Pode ser também. Mas se for então ao Quinaxis, pode ligar o Wi-Fi. Então vamos cá clarificar as coisas.
eu quando vou ao banco, vou tentar me conectar ao Wi-Fi e neste processo de conexão é onde eu vou ter o acesso à internet no banco e eu vou ter essas publicidades e também depois vou ter um questionário. Então, se for isso, pessoal, foi culpa minha porque nunca o fiz, mas vou fazer e a próxima eu vou estar aqui para testemunhar se realmente esse processo acontece ou não. Mas vocês aí para casa, por favor, também façam essa experiência e nos digam nos nossos comentários aqui baixinho. Vocês podem sempre comentar e se por acaso também se tiverem alguma dúvida, o Paulo estará disponível para responder pós-podcast, sem nenhum problema. Mas, Paulo, eu estou com muito. Como é que eu vou fazer? Estou com muito interesse, estou um bocadinho confusa e por acaso vamos voltar um bocadinho na nossa conversa sobre como vocês surgiram e eu sei que o Paulo também pertence à associação das startups. As startups 10 anos atrás não era o boom que é agora. Certo. Como é que vocês sobreviveram? Então, ainda acho que hoje em dia ainda nem somos o boom, que há muito trabalho que precisamos de fazer dentro da associação, governo, empresas privadas nomeadamente a lei das startups. Uma das coisas estamos a trabalhar com o INAPAM, com o INFOSI, Mintix e tudo, efetivamente conseguimos ter essa lei. Por quê? A lei vai endereçar alguns desafios muito concretos que as startups têm e o mercado de startups tem para nós efetivamente termos esse boom à calda disso. É a definição jurídica do que é uma startup, que acho que isto é muito importante para nós todos falamos a mesma língua. E também, quando virem investidores estrangeiros, seja fundos de capital de risco, investidores anjos, estamos a falar a mesma língua do que eles. Hoje já vi no mercado angolano falar em startups, mas ser uma empresa que faz comida, por exemplo, mas como tem menos de um ano é uma startup. Não, isto não é a definição clássica de uma startup. Tem que ser uma empresa tecnológica, com base tecnológica, com DNA tecnológico, tem capacidade de escalar, tem um modelo de negócio disruptivo e tem um certo tipo de faturação, né? Então, depois, a outra base que a lei vem ajudar são os incentivos fiscais à volta das startups. Então, eu fiz um estudo, a associação fez um estudo, juntamente com a INAPAM, e nós vimos que a taxa de imposto efetiva de uma empresa, uma microempresa em Angola, é de cerca de 70% a 80%. Então, isto quer dizer o quê? Todas as licenças que as empresas têm que tirar para estarem regulares, toda a faturação que temos que pagar impostos. Então, se tu somas todos esses impostos e licenças que as microempresas têm que ter, o teu imposto é efetivamente 70%. Então, uma empresa, e é um exemplo muito concreto, uma empresa em Angola que fatura menos de 100 milhões de kwanzas, ou não está legal, se estiver legal, está a perder dinheiro. Isto provamos como associação, com os custos todos. Então, nós temos de resolver esse tipo de situações porque nenhuma economia se faz com grandes empresas. É um conjunto de pequenas empresas. Isto é verdade nos Estados Unidos, como é verdade na Coreia do Sul, como é verdade na Alemanha, no Ruanda. As economias fazem-se com pequenas empresas e que são a força motor de empregabilidade, de faturação, as que mais pagam impostos, que sustentam. Mas Paulo, ainda ali, 2 pontos. Sim. Faturação e empregabilidade. Nesses 3 anos, qual foi o ano que chegou no final do ano financeiro e disse assim, nós tivemos um ROI positivo e agora vamos aumentar a equipa ou vamos manter? Primeiro, qual foi o vosso maior ROI? Não precisa dizer quando é que foi. E quantas pessoas começaram e quantos vocês são agora? Okay. Então, o nosso melhor ano em termos de faturação e mesmo o retorno de investimento foi o ano passado. Tivemos taxas de crescimento à volta de 90% ano a ano. Criamos 19 postos de trabalho novos.
temos quase um funcionário por província. Abrimos um escritório em Malange, contratamos 3 pessoas e quem está a liderar o escritório é uma mulher. Sei que a Alda fez-me essa pergunta, mas não cheguei a responder. Então, mas nós vimos que olhamos para a empregabilidade e retorno de investimento ou receita de forma muito distintas. Nós crescemos o custo operacional, vamos dizer, o investimento operacional, que são pessoas, em função de procura e demanda, não é? Então, se temos um novo projeto, precisamos de implementar e pessoas nesses locais, então vamos contratar mais pessoas para resolver esse problema, que é completamente diferente de rentabilidade. Então, temos projetos que estão a ser rentáveis agora, porque já fizemos os investimentos todos e estamos a recolher apenas a faturação, o lucro, que já não precisamos de aumentar os custos, não é? Então, e os vossos investimentos, a WeConnect, vocês também estão no lado da infraestrutura ou estão só no lado do know-how e implementação? As vossas infraestruturas, eu sei que aqui em Angola já temos também algumas empresas que fazem produções de torres, mas ainda assim para as telecomunicações há algo mais por trás. E como é que funciona quando vocês querem levar, ou quando há um projeto para levar a regiões mais recônditas? Porque nós sabemos que se nós saímos daqui para a Huila, tem pontos claramente em que não temos a rede, mas tem outros pontos que também já têm. Vocês estão neste percurso, vocês levaram, investiram na infraestrutura ou fizeram o aluguel de uma infraestrutura e como é que vocês solucionam? Acho que estou a fazer muitas perguntas, não é? não, na boa. Estou a tentar lembrar tudo, mas estou a lembrar, depois a Alda diz. E como é que vocês fazem a solução para que nesses pontos recônditos que não têm energia possa ter? Qual é a solução que vocês trazem? Boa. Então, em termos de infraestrutura pura e dura, a WeConnect não faz, que é levar fibra, para fazer conexões ponto a ponto, isso de forma tradicional nós não fazemos, mas estamos numa parte de infraestrutura que é os access points, então os pontos o equipamento que imita o sinal do Wi-Fi. Isso, a WeConnect tem a sua própria marca e desenvolve a sua própria marca angolana, que é a única até agora que eu sei, que está registada e certificada pelo o senhor do Infosi, que passou aqui há bocado, não é? E o INAPAM. Já foi um spoiler. Desculpa, pessoal, mas vamos ter aqui também um regulador no nosso próximo podcast. Peço desculpa, pronto, para esse spoiler, mas pronto, é certificado. Então, as empresas podem usar esse nosso equipamento de forma independente para espalhar o Wi-Fi. Então nessa parte estamos em infraestrutura, mas no fundo também desenhamos o sistema para trabalhar com todos os provedores. Então nós tentamos na camada, no fim mesmo, então a Unitel passa a fibra, faz o ponto a ponto e depois usa-nos no fim para espalhar então o sinal para o consumidor final. Vamos dizer assim. Mas eu sou um bocadinho leiga nesse assunto, Paulo. A Unitel já tem a fibra, mas no nosso episódio passado nós tivemos um dos nossos convidados afirmou que há um monopólio nas telecomunicações. Sei que citou aqui a Unitel, mas creio que também tem outras empresas que também trazem a internet ou fazem com que as telecomunicações estejam mais presentes no nosso dia a dia. Mas o monopólio existe? Então, tinha que ver exatamente em que contexto ele está a dizer em termos de monopólio, mas eu, na minha opinião, humilde opinião, né, acho que não, porque, e dou exemplos concretos, se hoje em dia queremos criar uma provedora de internet, então precisamos de uma licença específica a multisserviços do INACOM, é relativamente fácil ter, dentro do livro branco das TICs de 2023 a 2027, o próprio Executivo e o Ministério das Telecomunicações dizem que é uma prioridade aumentar a concorrência no setor das telecomunicações. Tu tens programas como Angola Cables, que é o AceleraNet, que até faz pacotes especiais para pequenos provedores de internet e já vemos a surgir alguns no mercado. É suficiente? Claro que não, apenas, como eu disse mais cedo, apenas 23%, 27% a 33% da população tem acesso à internet, então precisamos de
ainda mais políticas, ainda mais incentivos fiscais, ainda mais programas de financiamento para essas pequenas empresas surgirem e fecharem esses gaps que existem. Isto é que é mais preciso na minha ótica do que propriamente o monopólio. Okay? Se depois falamos em termos de comunicações móveis, de chamadas e tudo, okay, podemos dizer que a Unitel ainda tem uma maior cota de mercado, porque também é uma das empresas mais antigas, não? Mas tu tens dentro desse setor a Africell, que surgiu o ano passado e conseguiu, como acho que eles disseram, 5 milhões de clientes, né? E no primeiro ano. Tens Angola Telecom, possivelmente tens uma empresa estrangeira a entrar para a Movicel, que isso, pronto, não tem informação confidencial, mas foi o que saiu nas notícias. Então, acho que não é uma questão de monopólio, mas uma questão, sim, é uma empresa que é a Unitel que tem maior parte do mercado, é preciso aumentar a concorrência no mercado, claro que sim, é sempre bom, os consumidores sempre ganham quando há concorrência, mas não diria de forma tradicional com monopólio desta maneira. Mas eu vou fazer aqui uma pergunta inusitada. É possível falar de telecomunicações sem mencionar a Unitel? Se é possível falar de telecomunicações em Angola sem mencionar a Unitel. Pronto, agora vou responder de uma forma assim meio chique. Se falarmos de telecomunicações ou comunicações por satélite, a Unitel não está lá, não? Mas não defendendo a Unitel, não tem ações da Unitel, não? Mas, então é normal falarmos sempre da Unitel, porquê? Porque eles são das empresas que mais lidam com o end user, né? Mas tu tens outras empresas de infraestrutura que estão dentro do setor da telecomunicações. Agora falo da Antosh, por exemplo, que uma parte das pessoas não conhecem, mas eles têm torres, fazem uma série de infraestrutura e são empresas também dentro do setor, né? Mas é normal. Pronto, que a Unitel é o mais client-facing, né? Então é normal. Ok. Paulo, saindo um bocadinho daquilo que é a própria infraestrutura dos clientes e o consumo e entrando também para aquilo que é a nossa preocupação do dia a dia, se a WeConnect fornece internet gratuita e o objetivo é para todos, como é que funciona a parte da segurança e privacidade? Então, isso nós levamos muito a sério. A WeConnect é registada na Agência de Proteção de Dados. E o que é que isso quer dizer? Nós, acredito que são 2 em 2 anos, temos de ter auditorias da agência, eles veem qual é a nossa política de proteção de dados, como é que estão as nossas infraestruturas. Anualmente também temos de ter uma licença do próprio Infosi sobre proteção de dados e infraestrutura de proteção de dados. Também somos certificados pela ANPG, que também toca nesse ponto. Então, os nossos equipamentos, regularmente fazemos testes de... Como é que é? Pronto, a palavra é penetração, né? Mas testes de coisas para ver se conseguem violar os próprios equipamentos. Também implementamos todas as políticas recomendadas de segurança para isolar os utilizadores dentro do nosso sistema e nos access points. Sim, tudo o que nós podemos fazer para proteger os utilizadores estamos a fazer a nível de infraestrutura e desenho de solução. Onde temos que melhorar mais é a comunicação, talvez, os utilizadores, algo que os bancos, o próprio governo está a fazer muito agora, que é educar os utilizadores do que é que são, por exemplo, fraudes fiscais, olha, nunca des a tua passe, esse tipo de informação não devias transicionar em... Mas vocês como empresa nunca foram hackeados? Até o momento, não, né? Pronto, também acho que somos uma empresa mais pequenita, né? Não atraímos os tradicionais hackers mundiais, né? Se uma Sony consegue ser hackeada, é uma questão de tempo. Mas nós também não lidamos com dados muito sensíveis, né? Então, porque saber que um utilizador gosta de, ou prefere a agência dos coqueiros e não a de Benguela, não é informação assim sensível, crítica, para um hacker tentar utilizar, né? E falando em gostar de uma agência e de outra, sim, nós aqui temos algumas preferências, nós aqui até já demos alcunhas em alguns bancos, tanto é que houve uma época em que dizia-se que não parece esse banco, parece que é o BPC, mas socorro. Eu não vou estar aqui a citar nomes porque não queremos também fazer aqui publicidade nem influenciar a opinião de nenhum consumidor por parte dos bancos. Mas quando isso acontece, vos afeta também?
Não, porque tradicionalmente a WeConnect não aparece muito, né? Quem aparece é o Banco Bay, é a Unitel, é a Nossa Seguros, que é nosso cliente. Então o WeConnect nunca aparece. Claro que pode afetar se um banco está a ter problemas com os seus clientes e os clientes decidem ir para outro banco, para um concorrente. Teoricamente essa instituição tem menos poder de compra ou perde poder de compra e pode tentar cortar em certas coisas que não são prioridade neste momento, não é? Talvez aí, mas até agora, pronto, não. E também trabalhamos com o Banco Bay, né? O melhor do país. Até agora não temos sentido isso. Correto. Mas, Paulo, diz-me uma coisa. Em termos de engenharia, eu sou engenheira e sempre que há alguma questão que para mim não me fica claro, eu faço essa pergunta e acredito que vocês também que estão nos a assistir tenham também alguma coisa para ser esclarecida. Paulo, diz-me uma coisa. Quando vocês vão para uma outra região, ou seja, uma geografia diferente daquilo que vocês estão habituados aqui, vocês têm equipamentos diferenciados ou vocês têm que dar mais um toque de inovação? E como é que fica a questão das manutenções? Há muita manutenção do vosso lado para aquilo que a WeConnect fornece às empresas para outras geografias que não são geografias mais urbanas, que geralmente os equipamentos são desenhados mas para aquilo que é a realidade para aqui, para Angola. Disse. Então, nós neste momento estamos a exportar equipamento para Guiné-Conakry, já fizemos para Uganda e para Santo Tomé. O equipamento que foi é exatamente igual ao que nós usamos aqui em Angola. Angola foi uma grande escola porque ajudou-nos a resolver. Tivemos tantos desafios, seja corte de luz, roubo, para capacidade e muita gente utiliza stress test. Então foi uma grande escola para ensinar-nos as melhores práticas para pôr isso a funcionar. E, curiosamente, essas regiões ou têm problemas muito semelhantes ou até menos, até em alguns casos. Então, a solução era tão robusta, e vimos que a solução é tão robusta que permitiu exportarmos isso e conseguimos dar suporte remotamente. Então, desde que eles tenham acesso à internet, com o provedor local, o equipamento funciona e conseguimos fazer tudo remotamente com eles. Ok, então para fora vocês só exportam equipamentos, mas não providenciam os serviços que vocês providenciam cá em Angola. E como é que está a vossa visão para daqui a mais de 10 anos? Para onde é que vocês se veem? Então, nós queremos continuar a trabalhar no desafio de conectar cada vez mais angolanos à internet. Idealmente, se a percentagem de utilizadores sair de 33% para 90%, que é o dos países mais desenvolvidos, se calhar então o WeConnect vai ter que criar um novo modelo de negócio e fazer algo novo. Mas enquanto isso, pronto, acho que vamos continuar nessa batalha e fazer o que funciona, não? E o que é que precisa. Então esse é o nosso ADN, é o que nós fazemos bem, estamos cada vez mais a trabalhar seja com o governo, seja com o setor privado, para avançarmos esse problema que eu acredito cegamente que se todos os angolanos estivessem conectados à internet, o nosso PIB, a nossa riqueza como país ia aumentar drasticamente. Ou seja, podemos exportar melhor a nossa cultura. Por exemplo, o Kuduro já é falar da volta do mundo, mas nós não somos os grandes fornecedores desse conteúdo, uma coisa que tem que mudar. Os angolanos podiam estar a ganhar mais dinheiro em plataformas internacionais, então dólares a entrarem, então mais conectados, mesmo aqui internamente, conseguimos estar a vender melhores os nossos serviços em vez de estar a comprar de fora. Então, o nosso caminho nos próximos 10 anos vai ser fazer ou continuar a fazer o que estamos a fazer e ver se conseguimos resolver esse problema. O problema é muito, muito grande. Muito, muito grande. Eu compreendo. E Paulo, olhando para a perspectiva que vocês conseguem fazer uma combinação de social entrepreneurship, inovação tecnológica e também uma sustentabilidade financeira em termos de como vocês fazem a gerência do vosso business. Se não fosse o Paulo CEO da WeConnect, o que é que o Paulo seria?
Boa, essa é uma boa pergunta. O que é que eu faria? Eu talvez gostaria de me reformar daqui a alguns anos, né? Então, talvez trabalhar em programas mais sociais, e ver. Acho que gostaria de ver um bocadinho mais do mundo, então ser um traveler, né? E aprender um bocadinho toda a parte do que é que eles fazem, como é que eles resolvem certos problemas. Que eu acho que quanto mais nós viajamos e aprendemos dos outros, mais rico ficamos como pessoas e melhor, melhor podemos contribuir também, não é? Então, se eu não fosse, acho que se não tivesse a fazer o que eu faço na WeConnect, talvez gostaria de fazer isso, mas a realidade talvez que eu ia ter que trabalhar para sustentar, não é? A minha vida. Talvez voltava para um banco, que eu vim da banca, né? Trabalhei no Standard Bank cerca de 7 anos antes de ir Ok. para a minha startup. Ok. E deixei o banco para focar na WeConnect. Yeah. Bom, é o que dizem, não é? Eu vou dizer aqui, eu não sei se fosse dizer, o Paulo cresceu no Standard Bank, mas agora ele não está bem. Mas, felizmente o BAE abraçou a visão e o desafio e acho que a gestão do banco vê que o crescimento da própria banca e do seu business model para mass marketing tem que ser a partir do digital, então eles abraçaram nossa... Porque não é fácil, não é fazer esse leap e acreditar que, pronto, vamos dar internet grátis para depois converter os utilizadores, os clientes para estarem no banco e utilizar nossos serviços. É preciso uma visão muito progressista e infelizmente a nossa banca, claro, eu vou ter problemas aqui com os bancos, a nossa banca não é progressista, é muito conservadora, não gosta de arriscar pouco, então o Banco BAE por acaso foi uma surpresa de abraçar esse tipo de desafio dessa maneira e acho que merecem, não de fazer tanta publicidade deles, mas acho que merecem realmente uma distinção por isso, que são das poucas empresas que estão a fazer. E já agora nós vamos estar. Para terminar, eu gostaria de fazer mais só uma pergunta. Nós temos a nossa questão sobre a iliteracia digital. E a internet vem com o desenvolvimento tecnológico e claramente tem a digitalização. Como é que nós pretendemos fechar essa gap? E sim, agora eu também vou dizer uma coisa que se calhar vai me dar problemas mais à frente, mas acho que é importante e acredito piamente nisso. Eu não acredito, é assim, literacia digital, da forma que é usada em Angola, eu não concordo muito, porque eu já tive em algumas palestras que disseram, o povo angolano não usa o meu sistema, ou não usa a minha app de pagamentos porque não tem literacia digital, o povo precisa de educação e tudo. Não, para mim, a tua aplicação não funciona, não é boa, não é fácil de manejar, é por isso que as pessoas não estão a adotar a tua aplicação, não é porque o povo angolano tem pouca literacia digital. Porque eu já vi uma criança de 3 anos ou 5 anos a usar um iPad de forma simples, então a aplicação Não, está... mas são famílias mais abastecidas, Paulo. Não, o que eu quero dizer é que as soluções estão bem desenhadas que uma criança de 4 anos consegue utilizar, não é? Então, não é o povo angolano que muitas vezes dizem que precisa de literacia digital para usar as coisas que justifica a tua aplicação não dar certo, não é? É isso que eu quero dizer. Claro que é importante ter literacia digital, da forma que tenho visto e até quando estive no IS com o Infosi, eles mostraram a dizer, olha, melhores práticas para a proteção de passwords, melhores práticas para a proteção dos dados, não devias fazer pagamentos desta maneira, mas também por aí outro caminho para ajudar a própria população é desenhar melhores soluções que as pessoas não tenham que se preocupar com essas coisas, não é? Então desenhar soluções que ajudem as pessoas a proteger as suas passwords, ajudem as pessoas a proteger os seus pagamentos online para facilitar o utilizador a usar as ferramentas, né? Mas para isso sim é preciso literacia digital, mas isso é preciso em volta do mundo todo, não é só em Angola. Se nós ouvimos histórias de fraudes financeiros nos países mais desenvolvidos ou ocidentais, como gosto de dizer, que eu também gosto desse termo, países mais desenvolvidos, né? G7, vamos dizer. Então, tu vês, podemos dizer que há muita pouca, as pessoas também precisam de muita literacia digital nesses sítios, né? Porque estão a ser defraudados em várias aplicações. Então, acho que sim, de forma geral, mundialmente, as pessoas precisam de mais educação de como manejar a internet, mas aqui em Angola, quando estamos a falar, eu
discordo da maneira que é usada cá, que eu não tenho que desenhar melhores soluções. Isso aí, o povo angolano é um povo muito inteligente, jovem e apanha as coisas. Se foi bem desenhado, eles usam as coisas. Eu acho que eu não poderia concordar mais consigo. Realmente, nós, os angolanos, temos uma capacidade tremenda para inovar, para aplicar, e muitas das vezes nós só precisamos de oportunidade e que alguém também nos acredite. Mas, Paulo, falando em oportunidades, o que é que o regulador poderia fazer para deixar com que as coisas fossem facilitadas e atingir os vossos objetivos? Então, se um dia falares com um regulador de telecomunicações ou de alguns reguladores, eles vão confirmar que eu sou a WeConnect e eu, Paulo Aruz, que concretamente sou uma das pessoas mais chatas aqui em Angola com os reguladores. Pá, eu escrevo para eles, peço mudanças, estou constantemente a interagir com os reguladores, seja com o Mintix, com o Infosi, com o INAPEM, com o Ministério do Comércio, permanentemente a dar contributos ou a pedir audiências, a falar de coisas para serem feitas. Porque acho que muitas vezes o que nos falta em Angola, como é a sociedade civil ser mais ativa, mas ativa no sentido de ter contribuições estruturadas, falar mal no Instagram, porque isso, aquilo não ajuda, não é algo estruturado. Então, estruturar quer dizer criar associações, criar propostas construtivas e desenhar soluções para dar ao regulador e falar com o regulador. Nisto é o que nós precisamos mais do que propriamente o regulador fazer isso ou aquilo. Então, neste momento, estamos a trabalhar, como eu disse, com o regulador para a criação da lei das startups. Pronto, está a demorar, mas estamos constantemente, e eu posso confirmar, e o INAPEM vai confirmar se algum dia falares com eles. Eu sou, quase todas as semanas eu mando mensagem para um dos administradores lá, mas como é que está a lei? Como é que é? O que é que podemos fazer? Mando carta, ok, a reunião, o que é que vamos coisa? Então é isso que nós precisamos para as coisas melhor, que ninguém... Um antigo chefe meu é que dizia nada muda se nós não fazemos as coisas mudar, né? Nothing changes if you don't make a change. Então é isso que nós precisamos mais do que propriamente o regulador pegar aqui. Claro que eu posso dizer que falta mais financiamento para as empresas, falta mais incentivos fiscais para as empresas, mas eu não vou esperar que isso aconteça. Então estou lá chateado, já falei com a GT à volta disso, já falei publicamente num evento da Unitel que o que está a matar as empresas em Angola são os impostos. Então, mas e pronto, a GT chamou-me, disse, explica lá qual é o teu caso. Eu expliquei, isto. O que nós precisamos é isso, uma sociedade civil mais ativa. Correto. Obrigada, Paulo. Nós conseguimos ver que é possível inovar gratuitamente, não propriamente gratuitamente, mas é possível inovar no sector social, levar a internet para todos, apesar de que as tecnologias ainda têm as suas limitações, e claramente que o ambiente de negócio cá em Angola também está a abrir mais para startups, para as empresas, vindo que já não é só um ambiente para os gigantes, agora as empresas também como a WeConnect estão a conseguir impactar a vida dos consumidores e também a estrutura das empresas, e que nós podemos realmente reduzir essa gap de acesso à internet, acesso às tecnologias. Eu espero que você tenha gostado e, Paulo, eu vou pedir aqui então uma última palavra sua daquilo que faz e uma recomendação. Então, a última palavra é agradecer a oportunidade, né? Partilhar aqui um bocadinho a nossa história. Talvez uma recomendação que eu digo sempre a todos os empreendedores que estão a pensar em criar empresas é, não é um mar de rosas, é muito difícil, muito, muito difícil. Não é aquilo que se vê nos filmes e que pronto, começas a empresa e começas logo a faturar e tudo. A realidade é bem diferente, então tem que se perceber exatamente porque que estás a fazer, qual é o problema que estás a resolver, porque alguém só vai te dar recursos, dinheiro, se estiveres a resolver um problema para eles que é ainda maior, não é? Então, percebe muito bem o que é o problema, ouve muito bem o mercado, então o mercado é os teus clientes, os clientes têm sempre razão e eles sabem melhor do que nunca o que é que eles precisam, então nunca tenta desenvolver algo a pensar que o que é que o teu mercado precisa, então ouve o teu mercado, e que é bom é que as pessoas naturalmente gostam de dar as suas opiniões à volta de coisas, então
Então, se tu parares, falares com potenciais clientes, normalmente tens sempre a verdade dessas pessoas. Então, o que eu digo aos futuros empreendedores é isso, olha, houve um mercado, cuidado com os custos, cuidado com os impostos, percebe muito bem quais são os impostos e o impacto. E uma coisa simples, mas muitos empreendedores também esquecem, vende mais caro do que tu produzes. Parece um bocadinho estúpido dizer isso, mas eu também cometi esse erro no princípio. Não calcular efetivamente qual é o teu custo de produção das coisas. Muitas vezes o empreendedor diz, olha, vou fazer bolos. Ok, preciso de farinha, preciso de formas, preciso de ovos, e desculpa, eu sou o máximo disso de bolos, né? E tudo, e depois o bolo então custou-me 100 kwanzas, mas não introduziram o custo do tempo que tu tiveste lá, qual é o custo do teu tempo para fazer o bolo e depois vender o bolo. Então, não introduziste esse custo, então estás a vender o bolo abaixo do custo real do bolo, estás a perder dinheiro. Então, e nem introduzir também o transporte. Exatamente. Mas, Paulo, só mesmo agora que nós estamos a terminar é que você vem com essa conversa do custo. Desculpa. Mas, para a próxima vez, deixa já doce, não é? Para ser convidado mais vezes. Correto. Mas não tem nenhum problema. É isto. Eu realmente concordo com o Paulo em que o consumidor é quem manda no teu negócio. Se quiseres vender, então o mercado é quem manda. Nós somos a Tecnológica, nós levamos a tecnologia na sua casa. Meu nome é Alda Manuel, espero que você tenha gostado, mas deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e também se tiver alguma pergunta, eu, o Paulo, o nosso time também teremos todo o prazer em responder. Obrigada.